Mais uma vez, boa noite a todos. A aula passada nós vimos sistemas lineares, e na aula de hoje nós vamos ver sistemas não lineares. Bom, primeiramente eu vou começar com a regressão linear e depois a gente vai para modelos não lineares, já que basicamente mudam alguns poucos detalhes. E se a gente compreender a mecânica de uma regressão linear, a gente compreende também como é que funciona a regressão não linear. Bom, imagine os senhores que eu tenho aí uma função onde a entrada é x e a minha saída é y. Então, é uma função dessa forma aqui. Ó. Eu tenho uma entrada, uma saída, x é a minha entrada, y é a minha saída, e uma função que interliga esse espaço de partida e esse espaço de chegada. Isso aqui é y. Eu tenho um f de x, que é a minha função que vai descrever a minha regra de transformação. Como é que eu transformo um x no y? Então, nesse nosso caso... Bom, aí imagine vocês agora que eu tenho uma tabela, ou valores que foram coletados, que foram esses aqui. Ó. Tenho esse valor e esse valor. E o que eu quero fazer? Eu quero regredir esses valores para uma reta. Por isso que é chamado de método da regressão linear. Daqui a pouco vocês vão ver por que se chama também método de mínimos quadrados. Mas o que é fato? Na hora que eu criar essa reta, essa função, observem vocês que esse ponto de x aqui, ó, quando eu fizer a projeção na minha regra de transformação, ele vai me dar esse valor aqui de y, baseado nessa regra. Mas observem vocês que ele deveria ter me dado esse valor aqui, ó, esse x2 aqui, ao invés desse x1. Portanto, e da mesma forma, esse valor aqui é o valor real. Então, quando eu projetar a minha reta, ao invés de ser esse valor aqui, ó, observem vocês que ele vai me dar um outro valor que é diferente do primeiro. Está mais ou menos, um pouco abaixo aqui. Enfim, existe um erro, então, entre a reta que eu criei para representar esse modelo e os pontos reais, né, da minha tabela. E eu vou apagar aqui para vocês enxergarem isso melhor. E observem vocês que eu consigo, então, a partir desses valores, eu consigo traçar um triângulo retângulo. Veja bem, o ponto em vermelho é o ponto que eu obtive na minha regressão linear, portanto, da minha função calculada, e esse ponto preto aqui é o valor real. Portanto, existe uma diferença aqui, que a gente chama isso aqui de erro, e esse erro, ele faz parte do lado de um triângulo retângulo. Quando eu projetei esse lado aqui na reta, eu tenho esse triângulo retângulo. E aí, veja bem, a gente sabe calcular triângulo retângulo. E Pitágoras disse para a gente o seguinte, olha, a área do quadrado formado a partir desse lado, quando somado à área do quadrado formada a partir desse outro lado, dá exatamente a área do quadrado formado por esse outro lado aí, pelo C2. Portanto, vou levar isso para o meu modelo, eu estou chamando de erro aí o S, portanto, esse erro que a gente tem, ele é chamado de erro quadrático. Ele tem dimensão de área, ao invés de ter dimensão de distância. Bom, então, qual que é o nosso objetivo? A partir de valores tabelados, ou seja, este ponto e este ponto, eu vou calcular uma reta, ou eu vou regredir esses pontos para uma reta, de sorte que eu tenha o menor erro possível, ponto a ponto. Como cada erro desse está associado ao lado de um triângulo retângulo, portanto, ele é um erro quadrado. E como ele é o menor erro, a gente chama isso de menor quadrado, ou mínimos quadrados. Então, a gente pode chamar tanto de regressão linear, quanto mínimos quadrados. Então, vamos
a esse modelo, então, para a gente calcular essa regressão linear. Então, o que nós vamos ter? Nada muito diferente do que a gente já vinha fazendo. Então, nós vamos ter aqui, ao invés de chamar de x1 e x2, eu chamei de A1 e A2. Mas o fato é que nós vamos ter o quê? Um índice, uma variável. Um índice, uma variável, igual a um valor. Portanto, a gente continua tendo uma equação linear. Como é que a gente monta essa equação? É simples. A gente mantém aqui, ó. Nós vamos ver a variação de uma coluna em função da outra. Então, se a gente pegar aqui, ó, a coluna 1 e a coluna 2, a matriz, então eu vou fazer coluna 1 em relação ao elemento 1, que é ele mesmo, e aqui coluna 1 em relação ao elemento 2. Aqui, coluna 2 em relação ao elemento 1, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, tá? E coluna 2 em relação ao elemento 2. E como é que fica a minha saída? É o meu y, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, vezes a função que eu vou criar, 1, e o meu y vezes a função g2. Maravilha! A gente já sabe, então, como é que a gente calcula essas variações para montar as equações. E aí, veja bem, eu quero calcular a equação, eu quero aproximar o meu modelo de uma equação de reta. E a reta, a gente tem esse formato aqui, ó. É do formato A mais AXB, ou, se vocês preferirem, que é o que vocês têm costume, A mais BX. Dá na mesma. Isso aqui vem lá da álgebra linear. Eu apenas transcrevi na forma com que a gente já estava fazendo as nomenclaturas. Mas é a mesma coisa. Isso aqui é... Desenhar com mouse é um negócio bem enjoado. Isso aqui é um B. Ah, perdão. Na verdade, vocês têm o costume de escrever assim. Vocês têm o costume de escrever AX mais B. Lá da álgebra linear. É a mesma coisa que está aqui. Ou seja, eu tenho um termo com x, um índice e uma variável, e um termo independente, que é esse aqui. Ó. Portanto, está escrito da mesma forma, eu só apenas mudei a ordem e as letras para representar, mas o fato é que continua sendo uma equação da reta. E aí, se a gente comparar com o que nós temos, vou até apagar isso aqui, a função que nós temos é essa aqui, ó. 1 a 1 com uma função G1 que eu vou criar, 1 a 2 com uma função G2 que eu vou criar, ou seja, eu tenho uma função de aproximação do meu modelo que eu quero aproximá-lo de uma reta, que é essa aqui. Ora, se a gente comparar isso ponto a ponto, a gente vai ver o seguinte, para que essa segunda função se transforme numa reta, que é a minha função genérica, eu tenho que, olha só, aqui é A1, aqui também. Então, esse G1 de x aqui, ó, ele vai ter que ser igual a 1. Porque aí, veja bem, 1 vezes A1 dá o próprio A1. E se a gente comparar esse segundo termo aqui, eu tenho meu A2 aqui, um A2 aqui. Ora, então eu tenho aqui um x com um G2 de x. Ficou meio bagunçado, deixa eu apagar isso aqui. Para eu comparar esse segundo termo novamente. Então, eu tenho aqui, ó, A2 com A2. E, obviamente, o meu G2 de x ele vai ter que se transformar em x para que eu consiga, então, fazer com que essa minha função genérica, que é a minha função de aproximação, ela se torne uma equação de reta. Então, resumindo, o G1 ele vai ter que ser 1 e o G2 ele vai ter que ser o próprio x. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma tabela para eu fazer essas contas todas aqui. Ó. Eu já sei quem é G1, eu já sei quem é G2. Então, agora eu vou colocar isso numa tabela para facilitar a minha vida e vou aproveitar e vou fazer essas contas aqui. Ó. G1 vezes G1, G2 vezes G1, isso aqui é a mesma coisa, e G2 vezes G2 e essas multiplicações aqui. Ó, para que eu possa pegar o somatório delas.
se vocês observarem a equação aqui, ó, ele está trabalhando não com a multiplicação G1 vezes G2, mas o somatório dessa multiplicação. E se eu montar uma tabela com isso, fica muito mais fácil eu fazer esse somatório. Então, vamos para essa tabela para vocês entenderem isso melhor. Então, vamos primeiro um exemplo. Eu peguei aqui, ó, o percentual da população com idade acima de 10 anos que faz uso frequente de internet. Eu peguei esses dados lá do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio. Isso está lá no site do IBGE. Então, se vocês consultarem lá, eles vivem trocando isso de lugar, e se vocês consultarem lá, vocês vão achar essa tabela. E aí vocês acham isso para diversos anos. Então, eu peguei aqui para 2008, 2009, 10 até... o 2010 não tinha lá, não consegui achar. E eu peguei até 2014. Isso aqui eu já fiz tem um bom tempo. E aí vamos tentar, então, a partir desses dados de tabela, nós criarmos uma equação linear que consiga representar com esses valores. Ou seja, quando eu entrar com o ano aqui de 2008, e aí, senhores, eu vou pegar só os 2 últimos dígitos, para poder facilitar a vida, nada impediria de eu pegar os 4 dígitos, eu poderia fazer isso sem problema, mas eu vou pegar só os 2 últimos para representar o ano. Então, o que eu preciso? De criar um modelo matemático, uma equação, que vai se basear em uma reta, que na hora que eu entrar com o ano aqui, ó, 0,8, ele me dê esse resultado. Na hora que eu entrar com o ano 0,9, ele me dê esse resultado, e assim sucessivamente. Bom, se nós plotarmos esses dados do jeito que eles estão aí, a gente vai ver que ele é quase uma reta, né? Se eu traçasse uma reta, seria algo mais ou menos assim. Daria um erro bem pequeno, ou seja, eu poderia tranquilamente representar esses dados por uma reta sem grandes prejuízos, né? Com uma aproximação muito boa. Então, isso aqui foi uma planilha que eu joguei esses dados no Excel e pedi para ele traçar um gráfico e vi que ele tem aí mais ou menos um formato linear. Então, o erro não vai ser muito grande, não. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que a minha função G1, ela vai ter que ser 1. Ou seja, é um valor constante para todos os meus dados. Então, eu tenho aqui 6 dados na tabela. 1, 2, 3... perdão, que esse aqui eu não tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. E os anos são esses aqui, ó, 2008, 2009 até 2014, excetuado 2010. E os resultados, então, portanto, isso aqui é o meu X, é a minha entrada. E isso aqui é o meu Y, que é a minha saída. Então, para 2008, eu tenho aqui 34,8, que é o percentual de pessoas com acesso à internet, né, com idade acima de 10 anos. Para minha surpresa, esse valor é muito baixo. Ainda em 2014, apenas um pouco acima da metade da população tinha acesso à internet, que é um dado preocupante até, né? Assim, poucas as pessoas tinham acesso à internet até 2014. Bom, então, a minha função F1, ela é constante, ela é 1 para todos esses dados, e a minha função G2 aqui, ó, de X, ela nada mais é do que X. Quem é X? X são esses valores aqui, ó. Então, simplesmente repito. Aqui eu já fiz um somatório, por enquanto eu não vou me preocupar com ele, mas eu já somei aqui. No final eu explico para vocês por que serve esse somatório. Bom, e agora, as minhas equações lá, se vocês recordarem, eu tinha G1 vezes G1, G2 vezes G1, G1 vezes G2, G2 vezes G2, o meu Y vezes a minha função G1, o meu Y vezes a minha função G2. Então, são essas contas que eu vou fazer aqui agora. Se eu multiplicar aqui, ó, G1 vezes G1, 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então, se eu fizer todas essas multiplicações que aqui estão, e eu estou exatamente repetindo o que está nas equações, então está aqui, ó, G1 vezes G1 vai ser 1 vezes 1 para todo mundo. E aqui, veja bem, aqui está pedindo para eu pegar o somatório. Então, o somatório disso é essa soma aqui, ó, e vai dar 6.
Aqui, ó, eu tenho G2 vezes G1. G2 vezes G1, olha só, 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 1 é 9, e assim sucessivamente. Se eu pegar o somatório disso, eu vou ter... Perdão, senhores. É porque G2 vezes G1 é a mesma coisa que G1 vezes G2, não muda nada. Mas é porque eu estou nessa parcela aqui, perdão. E aí, se eu pegar o somatório, que está exatamente pedindo o somatório, isso vai dar 67. E aqui, ó, é o meu y vezes G1. Quem é o meu y? É isso aqui, ó. 34 vezes G1 vai dar o próprio 34. Só que aqui está pedindo para pegar o somatório disso. Então, eu faço essas contas individualmente e mando somar aqui para cima, chegando nesse resultado. Bom, esse raciocínio vale, então, para essas parcelas que estão aqui, em verde, essa aqui. Vale para esse raciocínio aqui, que também, isso aqui é a minha saída, é y vezes G2. Quem é y? 34. Quem é G2? G2 é 8. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 34 vezes 8, eu vou chegar nesse valor. Se eu fizer isso coluna a coluna, tenho esses valores todos aqui. Se eu somar tudo isso aqui, eu chego nesse somatório. Ó. Esse somatório é o y vezes G2, soma todo mundo. Ou seja, eu agora, a partir da minha tabela, eu tenho condições de montar a minha equação. E a minha equação dá exatamente isso aqui, ó. 6A1. Essa aqui vai ser a coluna do A1. 67A2. Essa aqui é a coluna do A2. Isso vai ser igual a isso aqui, que vai ser 275. Tá aqui. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, essa parcela aqui vai dar 67. Aqui. Essa parcela aqui vai dar 775. Aqui. E isso aqui, ó, é isso. Eu falei errado, tá? Eu chamei isso aqui de A1 e A2, mas na verdade A1 e A2 são fixos. Eu estou pegando, são essas parcelas aqui, ó. Isso aqui é esse somatório. Aqui. E 67 é esse somatório aqui. Eu falei errado anteriormente. Mas o que é fato? A partir da equação eu montei a tabela, e a partir da tabela eu tenho aqui o meu sistema linear. Eu tenho duas variáveis, A1 e A2. Portanto, eu preciso de duas equações. Tá aqui a minha primeira equação e a minha segunda equação. Anderson, tranquilo até aqui? Maria, se você não entendeu, coloca um joinha ao contrário, um polegar para baixo. Anderson, tranquilo? Tranquilo, professor. Agora tá tranquilo, na hora que a gente faz é que é o problema. Não, mas ele só é enjoado para montar, mas o mecanismo é sempre o mesmo. Beleza. Bom, então vamos resolver esse sistema linear aí. A gente sabe que abaixo da diagonal principal, a gente tem que zerar todo mundo, tem que zerar esse cara aqui. Então, já foi feito isso, eu não vou repetir essas contas que a gente sabe fazer. Resolvendo aqui, voltando, isso aqui eu passei da representação polinomial para matricial para resolver, depois eu saio da representação matricial, volto para polinomial e chego nesses dois índices aqui. De sorte que eu tenho a minha equação. Ela, então, vai dar, o termo independente vai ser 13,68, mais esse outro termo aqui, que vai dar 2,89x. Portanto, a minha reta está aí. A partir disso, então, eu consigo calcular os meus valores a partir dos dados que eu tenho, os dados reais de x, são os anos. Então, se a gente substituir isso na equação, aqui, ó, a gente tem que o x é igual a 8. Quando a gente substitui o x nessa equação aqui, a gente chega em um y calculado, e é por isso que eu chamei de y asterisco, que esse aqui é o y real, é 34,8. Esse aqui é o meu y calculado,
que deu 36,86. E se eu for substituindo aqui os diferentes x nessa equação aqui, eu vou achar esses resultados, todos esses resultados aqui. Maravilha! Então, eu já tenho o valor real e o valor calculado. Dá até para comparar isso aí num gráfico. Pablo Pacheco. Beleza! Então, agora, veja bem, eu já tenho a minha equação da reta, eu já consigo aproximar. Então, se antes eu tinha uma tabela, agora eu tenho uma equação que representa o resultado daquela tabela. E o que eu preciso agora é saber o seguinte, tá, eu consigo uma equação que representa aqueles valores que estão lá na tabela, mas representa em quantos por cento? Isso é o que a gente chama de R2, que é o coeficiente de correlação linear, é o percentual de representatividade da equação. A gente precisa calcular isso para saber se essa equação é boa ou não. A gente já sabe que o erro aqui foi pequeno. A gente pegar aqui, ó, o resultado real deu 34,8. O resultado calculado deu 36,82. Tem um valor com um erro razoavelmente pequeno. Se a gente pegar o último resultado aqui, ó, deu 54,4 e o calculado deu 54,18. Portanto, eu estou vendo ali que ponto a ponto o erro é pequeno. Então, eu espero que essa equação ela tenha um R2 bem alto, ou seja, próximo de 1. Como é que eu vou fazer isso? Por meio dessa equação aqui. Isso aqui, observem vocês que é uma espécie de variância. Eu tenho a variação ao quadrado, ajustado aqui, ó, ao invés de ser por... Na variância, a gente faz isso por n-1. Aqui, eu ajustei esse denominador dessa forma aqui, para que isso aí me dê uma espécie de variância, e essa variância subtrai de 1 para eu ter noção, então, da qualidade dessa equação. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso calcular o que eu chamo de variação. Que variação é essa? Que é o meu y real menos o meu y calculado. Ou seja, esse valor aqui menos esse valor aqui. Eu faço isso para todos os elementos, né? Todas as linhas aqui. Bom, agora veja bem que eu não quero a variação, eu quero a variação ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui e elevo ao quadrado. Faço isso linha a linha. E aqui está dizendo o seguinte, olha, agora você vai ter que somar toda essa variação ao quadrado. Então, o que eu fiz foi exatamente isso. Somei daqui para cima, para chegar nesse valor, que é exatamente essa parcela que está aqui. Agora, veja bem que eu tenho duas parcelas aqui no denominador. E o que ele está falando aqui? Essa parcela está dizendo o seguinte, pegue o y e eleve ao quadrado. Então, o que eu fiz? Peguei a minha saída, 34,8, e elevei ao quadrado. Cada termo, ou seja, cada linha dessa, eu fui pegando aqui a minha saída e elevando ao quadrado. Mas aqui está dizendo o seguinte, mas eu quero o somatório desse y ao quadrado. Então, está aqui, ó. O que eu fiz? Calculei até aqui e somei todo mundo. Quando eu somar todo mundo, eu tenho aqui o somatório da minha variação ao quadrado. Então, eu já tenho esse segundo termo aqui. Agora, eu tenho que pegar esse termo. Esse termo está dizendo o seguinte, pegue o somatório de y. Olha, então aqui tem y, eu somei todo o y, deu isso aqui, elevei ele ao quadrado. E aqui ele está dizendo o seguinte, divida pelo número de elementos da tabela. O número de elementos da tabela é 6. Então, se eu substituir todos esses valores aí, somatório da variação ao quadrado, então vai ser 1 menos isso, dividido por somatório de y, somatório de y quadrado. Então, y quadrado, somatório, está aqui. Menos somatório de y, aqui somatório de y, elevando ele ao quadrado, dividido pelo número de elementos da tabela. Se eu fizer essa conta aqui, ó,
eu vou chegar num R2 de 94,57%. Senhores, 94,57% é a mesma coisa que 94. Nossa mãe, isso é um 9, tá? 0,57%, que é igual a isso aqui. Portanto, isso aqui é um valor percentual. Senhores, 95% é o que essa equação consegue acertar. Eu digo para vocês que é um excelente modelo matemático. Um modelo que consegue, que tem um erro apenas de 5%, eu digo para vocês que é um modelo fantástico. Então, eu digo que essa equação aqui, ela de fato consegue representar essa tabela aqui que está, com a minha entrada e a minha saída. Maravilha, senhores. E veja bem, então, os meus dados reais são esses aqui, ó, esses pontos. E a minha reta é o modelo matemático. Aqui a gente precisa de uma pausa para meditação. Esse modelo matemático, observem vocês que ele consegue representar em 95% o meu universo de discurso. O que eu chamo de universo de discurso? Aquilo que eu tenho. E, infelizmente, aquilo que eu tenho está associado ao tempo. Então, isso aqui, essa equação, ela tem um acerto de 95% dentro desse universo de discurso aqui. Fora disso, eu não posso garantir esse acerto. Mas observem vocês o seguinte, que quando eu projeto isso para 2021, eu cheguei aqui num percentual projetado de 74,4% de pessoas que acessam a internet. Eu peguei esse dado hoje, né? E 2021, hoje, 83% dos brasileiros acessam a internet. Então, observe vocês que aqui já tem um erro considerável. Bom, o que eu quero dizer com vocês? Duas coisas. Primeiramente, esse R2 ele é válido para dentro do universo de discurso, que é o dado que você tem. Fora dele, você não tem essa garantia de acerto. Mas veja bem, observem vocês que, embora não tenha essa garantia, se a gente fizer essa conta aqui, eu vou até fazer o percentual de acerto, vai ser 74,4 dividido por 82,7. Está dando aí 90% de acerto. Ora, eu digo para vocês que é um excelente modelo, ainda. Mesmo porque, olha só, eu estou fazendo a previsão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Eu fiz uma projeção de 7 anos e ainda assim o meu modelo foi capaz de acertar 90%. Ora, tem vantagens, né? Qual que é a desvantagem? O erro começa a aumentar muito quando você faz uma previsão desse tamanho, de 7 anos de projeção. Então, essa é a desvantagem, o erro aumenta. Mas qual que é a vantagem? Você tem um modelo preditivo que ele é capaz de, apesar de o erro aumentar, ele ainda assim manter um acerto considerável. Olha, isso aqui é muito utilizado quando a gente realmente precisa fazer projeção. E o que você tem é dado real no tempo. E a partir dele você tenta adivinhar qual que é o futuro, ainda assim você cometa um erro. O que normalmente se faz? Você, ano a ano, vai corrigindo. Então, 2015, você passa a ter essa informação aqui. Suponho, essa aqui, né, na verdade. Então, você acrescenta ela no seu modelo e faz a projeção. Em 2016, você faz a projeção de mais 7 anos para frente. Você vai ter essa informação aqui, ó. Você acrescenta no seu modelo, calcula até aqui, faz a projeção de mais 7 anos para frente. Ou seja, a cada ano você vai atualizando o seu modelo.
Isso faz com que sempre no ano seguinte você tenha um acerto muito razoável, né? Ou no ano seguinte, ou 2 anos seguintes, enfim. Você sempre terá ali condições de fazer uma previsão, desde que você atualize, que chega muito perto do que de fato irá acontecer. Então, essas são as vantagens e desvantagens desses modelos preditivos. Eu sempre gosto de fazer projeções no tempo, principalmente valores financeiros, quando a gente está calculando ali EBITDA. Depois eu vou explicar para vocês o que é EBITDA de uma empresa. Então, o que a gente faz? A gente pega as compras do mês, né, de cada mês, e a gente tenta, por exemplo, fazer a projeção para os anos seguintes. Como é que vai ser janeiro de 2022, janeiro de 2023, janeiro de 2024, baseado no modelo matemático. Então, você cria um modelo matemático que representa o ano corrente, que seria 2021, por exemplo, e a partir disso você tenta, então, projetar como é que vai ser suas vendas para os anos seguintes. E a partir dessas vendas, você tem seu custo fixo, você tem ali as despesas, né, com fornecedores, e aí você, com base nisso, você tenta montar um cenário. Um cenário realista, um cenário pessimista e um cenário otimista. Nós vamos passar por isso, tá? Essas serão as nossas próximas etapas. Eu ainda vou me ater a modelos não lineares na próxima aula para a gente ficar um pouco mais consistente nessa questão de montar modelos matemáticos. Mas a partir disso, então, a gente começa a acrescentar coisas nos nossos modelos, a gente acrescenta as probabilidades e aí a gente acrescenta cenários. E aí, qual que é a vantagem de você fazer isso? Ora, se você tem uma projeção que é realista, otimista e pessimista, se você garante que a sua empresa ela sobrevive num cenário pessimista, qualquer outro cenário que vier, a sua empresa ela irá sobreviver. A sua empresa ou a empresa que você estiver fazendo gestão. Daí, então, a vantagem de você fazer simulações por meio de modelos matemáticos. Mas isso tudo é cena dos próximos capítulos. Vamos, então, continuar aqui. A gente viu como é que a gente faz um cálculo com uma regressão que é linear, um modelo linear. Agora, vamos ver uma regressão para modelos não lineares. E a vida, a maioria das coisas é não linear. Então, a gente precisa saber montar esse tipo de modelo também. Então, vamos lá. O método que é não linear. Nós vamos usar o mesmo raciocínio. Qual que é a diferença? Que agora, ao invés de eu pegar a minha função de aproximação, ao invés de aproximar de uma reta, eu vou aproximar de uma equação de segundo grau. Vou aproximar de uma parábola. Eu posso aproximar de funções com índices maiores? Sim. Por exemplo, eu tive que criar um modelo matemático que representava o enchimento do átrio esquerdo do coração. E a curva de enchimento era uma curva mais ou menos assim. De esvaziamento. Então, o coração ele começava com o átrio esquerdo cheio, e à medida que ele ia contraindo, esse átrio ia diminuindo e preservava um certo volume no final. Então, a curva de esvaziamento do coração era essa aqui. Por que se precisava dessa curva? Porque entre o átrio e o ventrículo esquerdo, você tem uma válvula que se chama válvula mitral. E essa válvula, na hora que abre, os fôlegos costumam grudar uns nos outros, e de sorte que ele cria um bloqueio. E à medida que o coração tenta expulsar esse sangue, mandando do átrio para o ventrículo, como existe um bloqueio, acaba que você tem ali uma chamada de cardiopatia, né, valvar. É uma dificuldade de bombear esse coração, e aí tem algumas consequências nisso. Por exemplo, o sangue ele fica represado, você vai ter uma sobrecarga de sangue no fígado, enfim. O indivíduo ele não consegue fazer muita atividade física porque ele se cansa muito mais rápido, porque a oxigenação fica mais difícil, porque o sangue circula sempre com um déficit cardíaco maior do que o previsto. É claro que
o coração ele compensa essas coisas, ele acaba aumentando de tamanho para conseguir bombear um volume maior, mantendo esse déficit cardíaco, para que o indivíduo, numa atividade normal, ou seja, sem estar numa atividade física, ele consiga fazer tudo aquilo sem muito cansaço. Ele só vai sentir isso quando ele entrar numa atividade física, que aí o coração realmente começa a ter dificuldade de fazer esse bombeio. Mas o que é fato? Para avaliar o grau de bloqueio, né, dessa válvula, né, o grau de passagem, o grau de fluxo sanguíneo, de vazão, entre essa válvula, a gente precisava, então, criar um modelo matemático que representasse essa curva. E o que a gente tinha, na verdade, era só dados de tabela, que era o equipamento. Ele conseguia medir. Ele media esse volume no tempo, e esse volume, então, a gente teve que criar um modelo matemático, uma equação que representasse aquela tabela, ou seja, que representasse essa função aqui. E aí, para vocês terem ideia, eu consegui uma boa aproximação com um modelo que era do 8º grau. Então, eu tive que ir fazendo, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até encontrar uma equação que tivesse uma representação acima de 95%, para a gente ter uma boa representatividade. Então, observem vocês que a gente consegue aplicar simulações em diferentes áreas do conhecimento. Basta que você tenha ali uma tabela e que você queira criar uma equação que represente o comportamento daquela tabela. Bom, então aqui vamos tentar, se antes nós aproximamos por uma reta, agora vamos tentar aproximar por uma equação de segundo grau. E aqui, a minha função de aproximação continua sendo o índice e uma função. O índice, uma função, o índice, uma função. Observe vocês, para que eu tenha uma equação de segundo grau, eu vou repetir o mesmo processo que eu havia feito anteriormente, né? Então, para quem chegou atrasado, a ideia é a mesma. Então, observe vocês que, olha só, eu tenho A1 e A1 aqui. Portanto, olha, para que esse primeiro termo dê A1, G1 tem que ser 1. Porque aí, ó, 1 vezes A1, eu aproximo o meu primeiro termo. O segundo termo, olha, eu tenho A2 e A2 aqui. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a minha função de aproximação. Portanto, olha, G2 de x, para que ele se aproxime desse termo, o G2 tem que ser o próprio x. Por fim, eu tenho aqui o meu A3 com A3, e, portanto, eu tenho que aproximar o meu G3 de x ao quadrado. Então, eu já sei quais são os valores das funções que eu preciso aproximar para que eu tenha, então, uma equação de segundo grau. E agora, observe vocês que eu segui o mesmo raciocínio aqui, ó. Eu tenho a minha coluna 1 aqui, a minha coluna 2 e a 3. E eu vou calcular a variação de coluna 1 em função da linha 1, coluna 1 em função da linha 2, coluna 1 em função da linha 3. Aqui, o A2 em função de 1, A2 em função de 2, A2 em função de 3. Aqui A3 em função de 1, 3 em função de 2, 3 em função de 3. E a minha saída é y, que é a mesma coisa que f de x, vezes a minha função 1, y vezes a função 2, y vezes a função 3. Então, eu preciso montar uma tabela com todos esses valores e todas essas multiplicações para que eu consiga, então, montar 3 equações. 3, e vou resolver como se fosse um sistema linear. Então, vamos lá. A gente já sabe quais são os valores da função, né? A gente já viu que G1 tem que se aproximar de 1, G2 tem que ser o próprio x, e G3 é x ao quadrado. Portanto, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 11 ao quadrado, e assim sucessivamente. E agora, o que eu vou fazer são essas multiplicações aqui, ó. G1 vezes G1, G2 vezes G1, G3 vezes G1, depois, G1 vezes G2, G2 vezes G2, e assim sucessivamente. Ou seja, eu estou preparando para eu extrair esses valores aqui para montar a minha equação. Da mesma forma, a minha saída, né? Y vezes G1, Y vezes G2, Y vezes G3. Aqui.
E agora, veja bem, o meu modelo matemático manda que eu pegue a soma, e não as multiplicações individuais. Então, o que eu tenho que fazer é somar essas colunas. Aqui estão. Agora, eu tenho condições, então, de, a partir dessa minha tabela, montar o meu sistema de equações lineares. Aí, ó. Então, eu tenho 3 variáveis, eu preciso de 3 equações. E eu vou resolver esse sistema como se ele fosse um sistema linear. E a gente sabe resolver isso. Ora, a gente sabe que abaixo da diagonal principal, veja bem que a minha saída ela não entra. Eu tenho que zerar este cara e este cara. Então, observem vocês que aqui eu zerei todo mundo que estava abaixo dele, cheguei nesta tabela. Quando eu faço isso aqui, eu chego nessa tabela. Agora, o meu elemento pivô é esse cara aqui. Na hora que eu zerar todo mundo que está abaixo dele, que é esse cara aqui, eu chego na minha última tabela. Ou seja, coisas que a gente já vem fazendo nas aulas passadas. Agora eu saio da minha representação matricial para a representação polinomial e acho os meus termos. E aí eu monto a minha equação do segundo grau. Ou seja, eu tenho o meu termo independente, esse aqui vai multiplicar por x, e esse aqui vai multiplicar por x ao quadrado. Portanto, ó, eu tenho uma equação que representa aqueles mesmos dados da minha tabela. Se antes a minha equação era de primeiro grau, agora a minha equação é de segundo grau. E na hora que a gente faz esses cálculos, ou seja, substitui x na equação, né? O ano 2008, o ano 2009, nessa equação aqui, a gente chega nesses valores aqui calculados. Então, esses são os valores calculados e esse aqui são os valores reais. Ora, maravilha. Agora eu preciso saber o grau de representatividade dessa equação. Ou seja, o R2 dela. Quantos por cento de acerto que essa equação me dá? Na hora que eu substituo esses valores, a gente já viu como faz isso, é da mesma forma. Na hora que eu substituo esses valores, eu chego aí em 96%. Aqui, a gente precisa de ter uma calma para poder fazer essa meditação, uma pausa maior para fazer essa meditação. Ora, o R2 da minha equação linear deu 95%. O meu R2 da minha equação não linear, na minha equação de segundo grau, deu 96%. 1% a mais. A princípio, eu te diria que essa equação representa melhor do que a primeira. Só que tem um detalhe. Dentro do universo de discurso, tranquilamente. Se eu não precisasse acrescentar nenhum ano a mais, não tenha dúvida que essa parábola aqui, ó, representaria melhor, representaria melhor neste intervalo do que a reta. Mas veja bem, eu quero fazer uma projeção para o futuro. E essa equação, essa parábola aqui, me sugere visualmente que os anos futuros eu terei menos pessoas usando a internet do que eu tenho em 2014. A princípio, para mim, isso é um contrassenso. A menos que se tenha um terremoto e mate parte da população, ou então você tenha aí a Covid dizimando, né, boa parte dessa população, para que a gente tenha, no final, uma quantidade menor de pessoas acessando a internet. Então, a princípio, em 2014, se eu estivesse olhando para cá, apesar de a equação do segundo grau me dar um R2 melhor, um grau de representatividade maior dentro do meu universo de discurso, eu não a utilizaria para fazer a projeção, porque ela está me dizendo que no futuro eu terei menos pessoas acessando a internet do que no presente. A princípio, isso seria um contrassenso. Então, são esses detalhes que a gente precisa se ater num modelo matemático. Não basta apenas a gente encontrar o resultado, a gente precisa saber o que a gente quer dessa equação. Se a gente quer resultado dentro daquele ano projetado, maravilha, a segunda equação é melhor. Se a gente quer fazer uma projeção fora do universo de discurso,
ou seja, projetar o futuro, ora, a princípio eu te diria que essa equação aqui é pior do que a primeira. Claro que eu não testei aqui uma equação de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, enfim, eu poderia testar para ver se me daria resultado melhor do que a primeira. Só testando para saber, não tem outra forma. Mas aqui, a ideia era só mostrar para vocês como é que a gente cria esses modelos e como é que a gente critica esses modelos. Né? Não basta apenas ter o resultado. É preciso que a gente tenha uma visão crítica acerca daquilo que a gente conseguiu. Bem, senhores, a ideia era só essa. Eu vou parar a aula aqui e vou abrir para perguntas. Eu vou parar a gravação para isso aqui não ficar muito longo.